Igreja, estamos aqui reunidos para louvar o Senhor, para adorar o seu santo nome, para termos comunhão, ainda que distante. Vamos orar agora. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, por este momento que estamos na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa vir nos auxiliar, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Momento ainda de pandemia, momento de que o mundo ainda está aprisionado, Senhor Deus, nos seus problemas, nas suas dificuldades, está aprisionado ainda, Senhor Deus, com tantas coisas, que nós viemos a ter, Senhor Deus, agora um momento, Senhor Deus, de encontro contigo, um momento, Senhor Deus, de ter paz no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era
Pois é, igreja, muito bom você estar aqui conosco. É que nós vamos mais uma vez falar um pouco do Senhor, tirar um pouco algumas dúvidas de repente que nós tenhamos e enriquecer um pouco mais aquilo que nós conhecemos do Senhor. Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 3, para a gente poder dar início, né? E essa mensagem de hoje, tá? Êxodo 3, 14 a 15, diz da seguinte forma: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém? O tema da mensagem de hoje é Eu sou o que sou. Nós estávamos algumas semanas já estudando sobre alguns dizeres do Senhor, né? Onde Jesus afirmava que ele era sempre alguma coisa, né? Jesus sempre esteve afirmando alguma coisa que ele era, sempre baseado na sua divindade e do seu relacionamento para com Deus, né? Existe assim em nós, que já virou até quase como um dito popular, né? Eles são bíblicos, mas quase que virou um dito popular, né? Onde as pessoas, quando alguém pergunta quem é Deus, ela sempre diz que Deus é amor, né? Exatamente, é verdade, não há mentira nisso. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso, né? Então, são todas afirmativas que são bíblicas, mas elas viraram quase como esse dito popular, porque elas saem automaticamente da boca, mas na realidade elas não foram experimentadas, elas não foram vividas, né, pela maioria desses que professam essas palavras, né? E nós podemos ver que Jesus, quando andou pela terra, ele nos trouxe outras narrativas, ele se apresentava de outras formas, também, além dessas, mas se apresentava, que nós falamos até essas semanas, nós falamos que Jesus disse que ele era a água da vida, ele era o pão da vida, ele era a luz do mundo, ele era a porta das ovelhas, ele era o bom pastor. Ele disse que ele é, né? Que eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então são afirmativas que Jesus dizia sobre ele, né? Sobre quem ele é e que nos dá uma intenção, porque todas essas afirmativas, elas nos remetem quem? A Deus. A próprio início, eu sou, né? Os judeus, eles não gostavam muito disso, quando Jesus falava o eu sou, porque remetia exatamente ao texto que nós lemos aqui, onde Deus dizia que eu sou o que sou, né? Então diga para o povo que o eu sou está te enviando, falando para Moisés, né? E no livro de João, todos esses eu sou que nós estudamos até agora, ele está no livro de João, né? E em João, ele começa no seu primeiro versículo, no capítulo 1, João 1, versículo de 1 a 3, João traz um relato assim, dizendo que, logicamente, nós entendemos que não veio de João isso é revelação do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por revelação do Espírito Santo. E essa revelação veio dizendo quem seria esse que viria e que seria todos esse eu sou, né? E o versículo, como nós falamos em João 1, capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? É sensacional esse versículo, né? Essa parte, porque na realidade a descrição de Jesus como o Verbo, a descrição, o Verbo, nós sabemos é aquele que dá sentido à palavra, né? E o Verbo estava lá no princípio.
E ele vai mais além, João vai mais além e diz que o verbo estava com Deus. E ele vai mais além um pouquinho ainda e diz que o verbo era Deus. Olha só. Então, a afirmativa já começa dizendo que Jesus era Deus. Né? E ele ainda vai mais além e diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por ele. Jesus não era uma figura apagada até então, até ele vir ao mundo como homem. Mas Jesus foi aquele que criou e todas as coisas foram feitas por ele. Amém? Então, o verbo aqui é descrito como alguém que fez algo por nós e que depois vem como homem e se transforma no eu sou e nos ensina através de coisas do dia a dia, do nosso dia a dia, nos ensina que nós somos ter acesso a ele através dessas coisas. Ele nos convida, inclusive, a ter acesso a ele. Ele nos convida a ir a ele porque ele é caminho, verdade e vida, ele é ressurreição, ele é o pão, ele é o alimento, ele é a água, né? Todas essas coisas o Senhor tem nos ensinado. Então nós já sabemos um pouquinho o que Jesus diz sobre si. Nós já sabemos um pouco do que ele diz sobre si. Agora, o que Deus diz sobre ele mesmo, né? O texto que nós lemos, ele, na realidade, ele é um pano de fundo. Né? Nós vamos tentar entender um pouquinho para a gente poder saber sobre isso, o que Deus diz sobre ele. Né? O pano de fundo foi que Moisés estava apacentando, né? E de repente ele viu uma sarça ardente, uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Né? Uma sarça pegar fogo talvez não seja problema. O problema é ela não se consumir. Aí chama atenção. E Moisés, de repente, quando ele olha aquilo, ele fala assim, vou me aproximar, né, e olhar melhor, né, essa sarça. E de repente uma palavra vem do meio da sarça e diz para ele parar. Porque o local que ele estava pisando era santo, então ele deveria tirar suas sandálias. Ele deveria ficar descalço. Moisés começa a temer olhar para aquela sarça. E aí começa um diálogo de Moisés com Deus, e Deus diz para Moisés, né, que tinha planos, ouviu do céu os lamentos do povo, que já estava há 400 anos já aprisionado no Egito, né, e ouviu o lamento, e ele estava enviando alguém para poder fazer a obra que ele queria naquele povo. Auxiliar aquele povo, tirar aquele povo da amargura, da dor, da escravidão, né? Então Deus vai e começa a dialogar com Moisés, a conversar com Moisés. E uma das primeiras coisas que Deus fala, que Deus se compromete com esse povo é o quê? É trazer a lembrança para eles de uma aliança que foi feita com esse povo. Aí Deus diz o seguinte para ele lá no versículo 6, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que Deus conversa com Moisés é dizer que ele não esqueceu, e dizendo que ele é Deus desse povo de gerações anteriores. As gerações foram passando, mas ele continuava Deus desse povo. Ele continuava a tomar conta desse povo. Ele era alguém que estava preocupado com esse povo. Então a aliança que ele fez lá no passado ainda permanecia. A aliança não tinha sido quebrada por Deus. Poderia ter sido quebrada pelo homem. Poderia ter sido quebrado pelo povo que estava ali. Mas não tinha sido quebrado por ele. E como o povo sempre acontece na palavra de Deus, né? Você pode ver em determinados locais, e que sempre o povo se afastava de Deus, quebrava o relacionamento com Deus, e de repente quando o povo começava a entrar em declínio, em guerra, em morte, em situações adversas, esse povo novamente olhava para Deus, pedia perdão e retornava, querendo ter novamente um relacionamento com esse Deus. Aí Deus voltava, e Deus sempre amoroso voltava, e com seu poder ele livrava aquele povo. Né? E aqui não vai ser diferente. Não foi diferente. Agora, o interessante dessa narrativa, dessa conversa,
é que em determinado momento Moisés chega e pergunta, mas vem cá, já entendi que o Senhor é um Deus dos nossos antepassados, Deus do meu pai, inclusive, como a palavra diz, mas qual é o teu nome? Talvez essa pergunta é uma pergunta assim meio curiosa, né? Mas é porque Moisés, entendo eu, Moisés, como ele viveu muito tempo no Egito e no palácio, e eu acredito que ele estava muito acostumado a aqueles cultos a determinados deuses que o Egito fazia. E nesses cultos que eram feitos, aquelas divindades tinham seus nomes, né? E esse nome que era dado à divindade, ele relacionava ao caráter daquela divindade, a que forma ele atuaria, né, para poder fazer aquela obra, né? Hoje, se você vê aí, as pessoas buscam em vários ídolos, né? E esses ídolos têm seu nome e ele atua em diversas áreas, né, da sua vida. Essas histórias desse povo aí, né? Então, a pergunta que Moisés faz, ela talvez não teria cabimento, meio curiosa, mas ela acaba tendo esse peso exatamente por entender que ele queria, melhor dizendo, Moisés queria conhecer quem era melhor esse Deus. E a resposta que Deus dá é tão curiosa quanto a pergunta, né? Eu sou o que sou. Moisés, eu acho que não queria ouvir isso. Talvez queria ouvir um nome que tivesse mais poder, mais força, né? Eu sou o trovão, eu sou aquele que arrebento e desfaço e qualquer outra coisa assim. E de repente ele dá uma resposta simples. Eu sou o que sou. E isso talvez não completa muito aquilo que Moisés queria, e talvez não complete muito o que nós imaginamos de Deus. Mas essa resposta, ela está ligada exatamente porque Deus é alguém que não se define. Se Deus ele dá a ele uma definição, ele está simplesmente colocando, né, como algo simples, como algo limitado, como algo que não tem, vamos dizer assim, age em diversas áreas, ou em todas as áreas. Isso me faz muitas das vezes pensar exatamente o que nós fazemos. Talvez nós não tenhamos uma intimidade muito grande com Deus e só o vemos exatamente em ações que ele faz em nossas vidas, que nós vamos falar um pouquinho aqui na frente, né? Nós vamos falar aqui na frente um pouquinho, né? Então, eu queria deixar então aqui bem ressaltado para você que quando Deus conversa com Moisés, Deus diz para ele da importância que ele tem com a aliança que ele tem, que é o Deus dos antepassados e que é o Deus atual de seu pai. Deus está na sua geração, mas que Deus também é esse que não tem uma definição. Era isso que Deus estava querendo provar para ele. Era isso que Deus estava querendo colocar para Moisés naquele momento. Moisés, você não vai encontrar nenhuma definição. Existe um teólogo, John alguma coisa, eu não recordo o nome, mas eu botei aqui o que ele disse e eu queria trazer para você. Olha só a definição dele. Uma ideia ou uma teoria sobre Deus pode facilmente se tornar um substituto para Deus. É por isso que não se pode definir Deus em termos de uma ideia. Deus, em busca do homem, é um processo contínuo e não uma noção. Os profetas não tinham ideia de Deus, eles tinham consciência de Deus. É a consciência de saber que existe um ser supremo e que ele domina sobre todas as coisas e que ele tem poder sobre tudo. Não atua somente numa localidade ou numa ação específica. Isso faz de Deus alguém limitado. Isso faria de Deus alguém limitado. Isso faria de Deus alguém finito,
alguém que não tem poder sobre todas as coisas. E aí, entrando agora nessa parte que eu estava falando um pouco antes, o que eu digo, o que você diz quem é Deus? Jesus se revelou através do Eu Sou e de diversas outras formas, e sempre mostrando que ele era o Filho de Deus. Deus se apresenta como eu sou o que sou, que não há variação nele, não há mudança nenhuma de seu poder e das suas atitudes. Mas como nós somos seres e que temos uma mente finita, nós não conseguimos enxergar ou muitas vezes vir até onde Deus é. Nós não conseguimos chegar a isso. Como é que eu defino Deus? Como é que eu poderia definir Deus? Uma das coisas que nós podemos entender, que nós sabemos, é que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, a gente não define Deus. Por mais que eu tenha um relacionamento com Deus, eu mais vou descobrir que menos sei sobre ele e menos eu conheço, né? E aí eu não sei direito como me expressar ou como me aproximar dele, exatamente porque nós queremos fazer todas essas coisas de acordo com nossa natureza humana. Deus, ele pode ser Deus, ele pode ser hoje um médico para algumas pessoas, mas ontem ele foi um psicólogo. E amanhã talvez ele vai ser o provedor. Ou depois da manhã ele vai ser o remédio. Ou depois ele vai ser um grande amigo. Porque parece que nós começamos a criar a imagem de Deus de acordo com aquilo que nós precisamos. Por isso que muitas pessoas muitas vezes se frustram com Deus, exatamente por isso. Porque elas querem determinadas coisas, elas almejam determinadas coisas, e essas coisas precisam ser dadas a ela de acordo com o que a pessoa pede, com aquilo que a pessoa quer. Pouquíssimas pessoas buscam a Deus, querem se relacionar com Deus por ele ser Deus, por ele nos amar, por ele estar conosco. Mas a maioria das pessoas, quando se relacionam com Deus, é porque querem algo dele. Buscam em Deus um Deus, como é que falam? Comércio. O que Deus pode me dar? Se ele não me der, ele não é meu Deus. Se ele não me livrar da fornalha, né? Esse dia a gente estava até conversando sobre isso, e o apóstolo Herreira está falando sobre isso, que hoje, e é verdade, nós somos muito confrontados, né? Quantas pessoas, quando acontece alguma coisa que não é muito politicamente correto para o cristão, né? Como é que um cristão pega coronavírus e morre? Como é que um cristão passa necessidade, é pobre, ou não tem dinheiro para isso, não tem para aquilo? Porque como é que um cristão não tem uma estabilidade de vida? E aí as pessoas falam assim, cadê o seu Deus? A primeira pergunta que as pessoas fazem, aquilo que fizeram com Jesus, aquilo que fizeram na cruz, se tu és o Cristo, filho de Deus, desce daí, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos e não te salva. Mas quantas vezes nós somos afrontados por isso? E o apóstolo Lee estava falando algo que é muito interessante, né? A nossa resposta tem que ser igual a de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, meu Deus é poderoso para tudo isso, mas se ele não quiser fazer, entendeu? Ainda que ele não queira fazer, nós não vamos nos ajoelhar perante a esses deuses. Independente do que Deus nos faz, Deus nos dá, independente de que ele não nos dá também, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que nos ama. E não é porque passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por desertos, passamos por pandemias, nuvens de gafanhoto,
Não é porque estamos à nossa volta, essas coisas estão à nossa volta, não é por isso que ele deixou de ser Deus. Não é por isso que eu vou deixar de acreditar. Não é porque muitas das vezes talvez o seu casamento não esteja bom, muitas das vezes você tenha dificuldades no seu trabalho, que ele deixou de ser Deus sobre a sua vida. Ele deixou de comandar a sua vida, ele deixou de te abençoar, ele deixou de ter aliança contigo. Ele é o Todo-Poderoso. E aí me faz pensar também, Jesus certa vez, ele estando com os seus apóstolos, Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, de peixes e tal. Jesus estava orando e Jesus termina a oração, parece que dá um estalo e Jesus pergunta para os seus discípulos, o que diz a multidão que eu sou? O que dizem que eu sou? E de repente eles começaram a falar, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem talvez que tu és isso, aquilo outro. Algumas pessoas hoje, elas têm uns pensamentos. Alguns já falaram que Jesus era um revolucionário, alguns já falaram que Jesus era um socialista, Jesus era um ET, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então eu vou para lá preparar e tal. Então alguns dizem que Jesus era um maconheiro, né? Alguém que puxavam baseado, por isso que ele trazia essas coisas e tal. Outros não tinham uma resposta porque era mais profundo e não sabiam identificar. E de repente Pedro traz uma revelação de que não era dele. O próprio Jesus falou, essa tua revelação não é tua. E Pedro diz o seguinte, lá no Lucas 9:20, e respondeu Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou o Cristo de Deus. Irmãos, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, parece que Deus vai se revelando a nós quem é. E essa revelação não é nossa, na verdade é do próprio Espírito Santo. Quando nós temos essa intimidade com Deus, esse envolvimento com Deus, e quanto mais nós desenvolvemos, nós começamos a perceber que tudo aquilo que nós pensávamos que Deus era, que Jesus foi para nós, o que ele tem sido, é muito além. O que eu quero trazer nesse momento de culto, para que você possa entender, é que Deus é muito mais do que aquilo que você se relaciona com Ele. Ele talvez não é somente esse médico, como nós falamos aqui. Ele não é esse provedor da sua casa só. Ele vai muito mais além daquilo que você imagina, ou daquilo que você quer, ou daquilo que você precisa. Ele pode todas as coisas sobre nossas vidas. Ele pode fazer tudo de bom sobre nós. Se nós pegarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que pessoas que tiveram seu relacionamento com Deus até um determinado momento, mais à frente descobriram que Deus era muito mais do que isso. Nós podemos ver, por exemplo, essa pergunta que se fosse feita a essas pessoas, né? Quem é Deus para você? Por exemplo, para Jó. Se você perguntasse para Jó lá no começo, né, do livro de Jó, quem era Deus, e talvez Jó fosse falar, Deus é aquele que dono de todas essas coisas, que me deu todas essas coisas. Já lá no final Jó fala assim, olha, eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. O relacionamento mudou conforme Deus foi agindo na vida de Jó. Conforme foi feito, vamos dizer, um trabalho de Deus para um resgate da vida de Jó. Se nós pegássemos também Abraão era aquele que se relacionou com Deus, o desejo de Abraão era ter um filho, né? Na sua velhice, já estava velho e não conseguia ter um filho.
e era um desejo que Abraão tinha. E talvez Abraão, no começo lá da sua jornada, na caminhada com Deus, ele pudesse olhar para aquilo ali e ver em Deus o quê? Aquele que pode me dar um filho. Já no final da sua vida, né, Abraão, ele olha para Deus e já vê como Deus provedor. Aquele que é dono de tudo, que pede e recebe o que quer, e ele provê todas as nossas necessidades. Você pode perguntar também lá para Davi, né? Davi era alguém que estava acostumado, novo, já tomava conta de rebanho, né? Tinham vários animais e ali ele cuidava daqueles animais. Ali ele tirava, matava aqueles que vinham para tentar matar os seus animais. E Davi tomava conta. Mas com o passar do tempo, Davi foi entendendo e foi aprendendo que existe um verdadeiro pastor de ovelhas. Que existe alguém que pastoreia as suas ovelhas melhor do que ele, e muito melhor. O Salmo 23 demonstra isso, o Salmo 23 conta isso. Para isso bastou que Davi tivesse o coração igual a Deus, um coração de pastoreio, para poder entender. Você pode também, de repente, perguntar a Saulo, lá no começo. Saulo era alguém que era alguém rigoroso, né? Ele tinha, vamos dizer assim, uma força muito grande para manter a doutrina da igreja, né? Paulo tinha um conhecimento muito grande, estudou com Gamaliel, Paulo estava sendo preparado para ser um mestre. E Paulo, de repente, ele, num dia, executando a sua tarefa de tomar conta da doutrina da igreja, quando foi prender os cristãos, Paulo, de repente, está no caminho e literalmente cai do cavalo. E ali ele tem um encontro com o Senhor. Ali ele tem encontro com Jesus de Nazaré, aquele que ele perseguia, a quem ele maltratou os seus seguidores. E de repente aquele que fez isso e diz para ele que ele agora quer ser o salvador da sua vida. E Paulo passa a conhecer o que? Agora um Deus salvador. Não aquele que opressor, mas um que salva, um que liberta, um que cura. Irmãos, a gente passa por essa vida e às vezes alguns tentam passar essa impressão de que Deus é uma invenção. Alguém já disse, inclusive, que Deus não criou o homem, mas o homem criou Deus. A sua insuficiência, a sua falta de preparo de estar no mundo, né? De estar nesse cosmos. Então, quando nós olhamos que nós estamos uma bola suspensa no espaço e de repente, como nós sentimos medo daquilo ali, então o homem cria Deus para que Deus, né, sabendo que tem alguém que está tomando conta da gente, mas não é isso não, irmãos. Deus não é uma invenção humana. Deus é verdadeiro, basta você todos os dias você olhar à sua volta e você vai ver as maravilhas que ele fez. Basta você ter um relacionamento com ele que você vai senti-lo dentro de você. Basta, mesmo que você não o sinta, mas você vai ter a certeza de que ele está ao seu lado. Ele está junto contigo. Ele está querendo te abençoar na sua vida. Lá em Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Isso aí é Deus falando sobre Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh glória, oh maravilha. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Senhor que vem sobre nós e nos abençoa. Esse é aquele que tem um olhar especialmente sobre a sua vida. Talvez você esteja pensando, Deus não tem olhado para mim. Não se engane. Deus te conhece. Ele conhece pelo teu nome. Sabe quantos fios de cabelo você tem.
Ele conhece o dia que você nasceu. Ele sabe o dia que você vai partir. Ele sabe o dia que você vai para a glória, para estar junto com Ele. Irmãos, nós aprendemos nesses dias que o Eu Sou é um Deus que se preocupa conosco. O Eu Sou é o Deus que está ao nosso lado fazendo as suas maravilhas. Talvez nós não tenhamos percebido, mas existe uma ação de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esse momento agora na sua casa, na sua vida. Existe algo que Ele quer ainda fazer na sua vida. Você não foi chamado para viver uma vida medíocre ou uma vida pobre. Você foi chamado para representar o reino de Deus aqui na terra. Você foi chamado para poder fazer a obra de Deus aqui na terra. Para poder ser servo dele aqui na terra. E eu queria deixar essa palavra contigo nesse dia. Essa palavra de consolo, essa palavra de crescimento, essa palavra de revelação sobre a sua vida. Assim como aquela palavra que foi dada a Pedro, que Pedro disse sobre Jesus, essa palavra o Senhor quer te dizer que todas as palavras, tudo aquilo que você tem de entendimento sobre o Senhor não vem de ti, mas vem do Senhor Jesus. Então, irmão, abra o seu coração, abra a sua mente, abra, Senhor, para o Senhor poder entrar, penetrar dentro de si, para que Ele possa estar revelando aquilo que está em oculto. Busque a presença dEle. Busque cada dia mais ter intimidade com Ele. Busque estar na revelação dEle. Busque-o para que você possa crescer, para que você possa entender a grandiosidade do Eu Sou. E não taxe Deus, e não coloque Deus simplesmente com uns certos atributos. Deus o ama e Deus quer te libertar. Para a tua honra, para a honra e glória dEle. Amém. Ore comigo agora. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus. Queremos identificar e identificamos a Ti como nosso Salvador pessoal, Senhor Deus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, que cobre a todos os Teus servos, Senhor Deus, cobre a todos aqueles que Te buscam, Senhor Deus, venha cobrir a todos os Teus filhos, Senhor Deus, é esses que estão do outro lado, que estão ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor Deus, se manifestar a eles, Senhor Deus, assim como o Senhor se manifestou, Senhor Deus, a Moisés, apresentando ele como eu sou o que sou, Senhor Deus. Porque o Senhor, Deus, não há nada que possa definir quem era o Senhor, Deus. Isso sabemos que o limitaria, Senhor Deus. Então, ó Pai, que a nossa mente ainda, Senhor Deus, ainda que pequena ainda, Senhor Deus, que é insignificante, nós possamos aprender de Ti, aprender, Senhor Deus, dos seus, de tudo aquilo que o Senhor tem buscado trazer sobre nossas vidas, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus. Dá-nos, Senhor Deus, bênçãos especiais, Senhor Deus. Abençoa a nossa casa, a nossa vida. Dá-nos uma semana, Senhor Deus, de conquistas, de vitória, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Senhor, queria te dar essa palavra, trazer essa palavra sobre você e ao mesmo tempo também trazer um incentivo. Não desista de ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia um ano inteiro, mas não desista, ainda há tempo de você manter. Não chegamos nem na metade do ano ainda e já estamos... já chegamos na metade do ano. Você pode, ainda que com dificuldade, eu sei que você começou em algum local, você parou, mas você dê continuidade. Você que está em dia, mantenha em dia. Se você puder adiantar, adiante, né, a sua leitura. Mas vamos ler a Bíblia no ano inteiro. Vamos conhecer. E fora essa leitura diária, né, do ano inteiro, faça sua devocional todos os dias. Busque na palavra de Deus. Tire um momento para você fazer, ter aquele momento de reflexão da palavra de Deus. Tire uns minutos, sente, leia a palavra e comece a refletir sobre aquelas palavras, o que ele está dizendo, o que ele pode te ensinar. Amém? Dê um like aí, dê um joinha, um legal, um gostei aí e passe essa mensagem para outros, talvez seus amigos, talvez seus irmãos, seus filhos, pessoas do seu convívio estejam precisando dessa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.